fez o mar se abrir, a minha glória fez muro cair, a minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez... A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. Irei comentar a quarta lição do quarto trimestre de 2022, com o tema Quando se vai a glória de Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso, eterno e todo-poderoso, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a estar, meu Deus, a cada dia, Senhor, ouvindo a Tua palavra, para que a Tua presença continue sempre do nosso lado. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser orientado todos os dias e alimentado todos os dias pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lição 4, 23 de outubro de 2022. Quando se vai a glória de Deus. Texto áureo. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Verdade prática, Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Que triste. É uma lição que nós temos de estar fazendo uma reflexão. Leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 9, versículo 3, Ezequiel capítulo 10, versículo 4 e 18 e 19, e Ezequiel capítulo 11, versículo 22 ao 25. A introdução diz: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com uma aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Palavra-chave: glória. Se você não é inscrito, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Desde já agradeço, ok? Tópico 1. Sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Então, a glória de Deus baixou, desceu para habitar entre o povo, como está escrito em Êxodo capítulo 25 em diante, até o 32, vai falar ali sobre a construção do templo, do tabernáculo. Mas é bom lembrar que Deus criou essa terra, criou o mar, criou tudo, e Ele colocou Adão e Eva nessa habitação que era o Éden. O Senhor tinha intimidade com Adão e Eva. Depois do pecado original, infelizmente, houve uma separação entre Deus e o homem. Mas nesse texto a gente percebe que Deus novamente volta a querer intimidade com a sua criação. Foi quando foi criado o tabernáculo, esse tabernáculo que existia, que ali estava a presença de Deus no meio do povo. Significado de glória. Glória significa resplendor, poder, honra, mas essa visão que Ezequiel estava tendo, lembrando que Ezequiel é o profeta de Deus, ele era um sacerdote e Deus permitiu que ele fosse levado para o cativeiro, na Babilônia, e na Babilônia o Senhor chama ele para a função de profeta e atalaia, que era anunciar sobre o perigo realmente que aquela nação estava vivendo, mas infelizmente eles não deram ouvido à voz do profeta.
e o mal, e o fim veio sobre aquela nação. Mas a visão de Ezequiel era a visão de que estava se retirando a presença de Deus naquele tabernáculo, naquele templo, naquela casa, na habitação de Deus por conta das diversas abominações que estavam acontecendo ali na casa do Senhor. E a glória de Deus era a presença de Deus que guiava o povo. A presença de Deus era fundamental. Lembra de Eli? Eli, os filhos foram desobedientes, eles não ouviram a profecia, e no fim eles pegaram a arca, levaram na frente da guerra, e eles morreram, Ofni e Finéias, e quando Eli soube da notícia, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Deus sempre envia os seus profetas para avisar, para que o povo possa, para que a pessoa possa se arrepender, mas quando não há arrependimento, infelizmente, o fim vem. E aqui, aquela presença de Deus que guiava o povo no deserto, já não estava mais com eles. A glória de Deus. A presença de Deus era fundamental para o povo de Israel. Mas, com o passar do tempo, eles acabaram trazendo abominações dentro da casa do Senhor. Aquela presença que enchia o templo, quando Salomão foi construir, como foi já dito, encheu a casa, encheu o templo. Então, era essa presença que alimentava, que sustentava, mas agora ela estava se retirando. E era o momento mais lamentável daquele povo, de saber que a presença de Deus estava indo embora. Tópico 2. Sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. 2. Passou para a entrada do templo. 3. Pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E 4. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então, o que estava acontecendo? O Senhor estava avisando através dos seus profetas, sinalizando, mandando recado, mandando aviso, mas infelizmente as pessoas não deram lugar. Não deram ouvido, os sacerdotes, os anciãos, o povo, e o fim veio. O querubim e as nuvens. Irmãos, o querubim ali é o anjo da guarda, o anjo protetor. Então, o Senhor chama Moisés para mandar Bezalel fazer aquele templo, e naquele templo o Senhor deu as instruções de como, ou seja, ele foi o arquiteto do tabernáculo. Uma única entrada, tinha um pátio, o holocausto do sacrifício, logo à frente a pia, e logo à frente tinha o lugar santo, que estava ali dentro, continha os utensílios, que era o candelabro, a mesa dos pães, e o incensário. Tinha o lugar santíssimo, que estava ali, a arca da aliança. Em cima da arca da aliança, que é o propiciatório, estavam os dois querubins, um de frente para o outro. Quando o Senhor lançou fora Adão e Eva, o Senhor colocou querubins para estar ali guardando o jardim do Éden. Da mesma forma aqui, o Senhor estava colocando o querubim para guardar realmente a arca da aliança. Mas nós podemos verificar que a nuvem também era algo que era o guia daquele povo, porque era uma temperatura altíssima e a nuvem era a proteção para aquele povo. Porque sem essa nuvem, o povo ia se acabar, o sol ia molestar aquele povo. E o Senhor enviava a nuvem, e onde a nuvem parava, o povo parava.
Se a nuvem andava, o povo também andava. Então, a nuvem era como se fosse, nos dias de hoje, o guia, que é o nosso Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos guia. Se ele mandar parar, nós temos de parar. Então, a mesma coisa, a nuvem representava para aquele povo a direção. A nuvem guiava, era o Senhor que guiava aquele povo através da... O prazer de Deus para com a sua criatura é ter intimidade, é ter relacionamento, é ter aproximação. Nessa visão, Ezequiel acompanhava a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Olha que coisa triste. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, por conta do pecado, da idolatria, das abominações que estavam acontecendo dentro do templo, o Senhor realmente acabou se afastando daquele lugar, se retirando definitivamente daquele local, porque Deus não habita no lugar onde tem imundícia, onde tem idolatria. Deus realmente se retira imediato. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Então o Senhor se retirou, porque, como eu acabei de ler, que o pecado faz separação. Então, onde tem pecado, o Senhor se afasta. E nós temos de ter cuidado, porque a presença de Deus é fundamental. O Salmo 51. Davi sinalizou para o Senhor naquela oração de perdão, ele disse: não retire de mim o teu espírito. Porque ele sabia que não importava só os palácios, o poderio dele, mas o que importava mesmo para Davi era a presença de Deus. E a presença de Deus, nesse caso aqui, estava indo embora, se retirando por conta da rebeldia daquele povo. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, está escrito: não vos prendeis a um jugo desigual. Eis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, nesse texto, nós podemos entender que Deus não tem sociedade entre luz e trevas, entre deuses estranhos, abominações, com ele. Não! Deus, ele quer santidade, ele quer purificação, e coisa que não estava acontecendo aqui nesse texto. Mas que Deus nos ajude a estar cada dia atento, para estarmos vigiando, para que a presença de Deus continue em nossas vidas o tempo todo. Porque o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, como diz lá em João capítulo 10, versículo 10, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E que nós possamos estar vigiando a todo momento. Tópico 3, sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois,
partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. O segundo templo. Deus usou Zorobabel para a reconstrução, já que Ciro tinha libertado o povo e tinha também enviado ajuda para construir o templo do Senhor. Zorobabel, ele construiu o templo, mas não era com a mesma dimensão e beleza arquitetônica do templo de Salomão. Mas em Ageu capítulo 2, versículo 9 diz: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Conhecido como Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. Então, nós podemos verificar que Herodes, ele querendo se promover também, decidiu fazer uma reforma e aumentar e trazer mais glória para aquele templo. Em construir palácios, pensando que a adoração ao templo é principal. Mas não importa. Se não tiver a presença de Deus nesses megas templos, não vai adiantar nada. Em 2 Reis, capítulo 22, Josias começa a reinar e começa a pensar em uma reforma do templo. Só que, quando ele começa a reforma, encontraram a lei do Senhor. E quando ele leu a lei do Senhor, ele se desesperou. Ele buscou uma reforma espiritual. E no dia de hoje não está sendo diferente. A palavra de Deus tem se perdido dentro da casa do Senhor, mas a presença de Deus está totalmente distante. Mas que o Senhor possa abrir os olhos de muitos líderes que acham que por ter um templo bom, talvez pense que vai ter uma vaga no céu. Mas o que Deus quer é compromisso. Até porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus agora habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E precisamos estar vigiando, porque quando voltar, o templo fica, mas eu e você tem de realmente ser arrebatado com ele. Por isso, que o que importa é agradar a Deus. O que importa é a presença de Deus. O que importa é realmente saber que a presença de Deus nos guia, nos protege, nos orienta. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tinha enchido a casa na inauguração por Zorobabel. Diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, e de Salomão na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Mas, infelizmente, o povo estava adorando o templo, deixando de adorar a Deus, deixando de buscar a intimidade com Deus. E a idolatria é uma usurpação da glória de Deus e uma desonra ao seu nome. Então, toda vez que a gente pensa simplesmente está indo para a igreja porque tem um templo bonito, não tenho nada contra, é bom, é interessante, mas que não tenha somente o templo bonito, mas que tenha a presença de Deus, que tenha evangelização, que tenha evangelismo, que tenha culto doméstico,
que tenha realmente culto de doutrina, que tenha uma palavra edificante, uma palavra evangelística, uma palavra de salvação, a sensibilidade na oração, na cura, na libertação. Tópico 4. Sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor. Explicação teológica. Jesus disse: eis que está quem é maior do que Salomão. Lucas capítulo 11, versículo 31. O construtor do templo, ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Mateus capítulo 12, versículo 6. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo se tornou redundante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Então, quando o Senhor Jesus chegou, ele veio para habitar entre nós. O fim do templo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, versículo 2. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do templo como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Então, uma profecia, o profeta estava sinalizando, as pessoas não deram ouvido e, por fim, veio a profecia se cumprir. Da mesma forma, o Senhor estava dizendo, estava profetizando que iria acontecer e realmente aconteceu a destruição do templo também de Herodes. A presença de Deus hoje, quando Jesus, do alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus capítulo 25, versículo 11. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Como eu falei, quem administrava o templo eram os levitas e os sacerdotes da linhagem de Arão. Então, o sacerdote fazia esse serviço para o povo, e só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo. Aqui o texto está dizendo que quando Jesus morreu na cruz, que ele pagou o preço, o véu foi rasgado e todos nós temos agora livre acesso diante de Deus. Eu tenho, você tem, todos nós temos esse livre acesso que antes, que outrora, só quem tinha era o sumo sacerdote. E Deus assim, Jesus, ele abriu o caminho para a gente realmente se relacionar com ele a cada dia. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o Senhor está dizendo, não existe mais o templo, a estrutura física. O templo de Deus agora somos nós. É você, sou eu. Nós somos templo e habitação do Deus vivo. Por isso que nós temos de estar tendo cuidado a cada dia, vigiando a todo momento, para não permitirmos que a idolatria, que o pecado venha dominar o nosso ser
e a gente realmente acabe perdendo o mais principal da nossa vida, que é a presença de Deus. Conclusão. Concluímos que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus. Romanos 10, versículo 3. Nós possamos estar atentos para não deixar de adorar ao Criador, ao nosso Salvador Jesus Cristo, para adorar aos ídolos. Queridos, dia 30 está chegando o segundo turno, momento decisivo, que eu e você não pode ficar em cima do muro. Temos de decidir realmente quem nós queremos no poder para administrar o nosso Brasil. Temos um governo que é a favor da família, que é a favor da pátria, que é a favor de Deus, que é a favor da liberdade. E tem um outro que é a favor da liberação das drogas, do assassinato da criança no ventre, que é a legalização do aborto, que é o maior chefe da quadrilha desse país, que é um ex-presidiário, que é um homem terrível, que quer destruir a família patriarcal, que quer incluir as ideologias de gênero dentro das nossas escolas para realmente corromper a mente das nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, nossos jovens e adolescentes, e que nós possamos estar voltando certo. Que você não venha trocar um engano da picanha, como Esaú fez, trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Que Deus possa te abençoar e você voltar certo. Não fique em cima do muro. Vote certo. O governo que é a favor de Deus, da pátria, da família e da liberdade. Ok? Deus abençoe. Você que gostou, se inscreva, curta, comente e nos ajude a compartilhar mais e mais esse trabalho. Ok? Deus abençoe. Fique com Deus. Que Deus abençoe sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.